Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha, tá? Hoje nós vamos ver equação do segundo grau. Mas antes de nós vermos equação do segundo grau, nós temos que saber o que é uma equação, certo? Então, primeiro, o que é uma equação? Equação, pessoal, é toda igualdade que contém letras que representam números desconhecidos, chamados de incógnitas ou variáveis. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos lá, 3x menos 1 igual a 14. Eu tenho uma equação? Sim, eu tenho uma equação. Vamos lá. Pela definição de equação, eu tenho, primeira coisa, que ter uma igualdade. Eu tenho igualdade. Como ela é representada? Pelo sinalzinho de igual, certo? Ela tem necessariamente que ter letras desconhecidas. Qual é essa letra desconhecida aqui? No nosso caso é o valor de x. Que nome nós damos a essas letras que vão representar os valores desconhecidos? São chamados de incógnitas ou variáveis, tá? Então, e se eu tiver esse valor aqui? X ao quadrado mais y igual a 5. É uma equação? Sim, é uma equação. Possui uma igualdade? Possui uma igualdade. Possui letras? Olha, aqui nós temos duas letras diferentes. O x e o y. Também é uma equação, ok? Com duas incógnitas diferentes. A incógnita x e a incógnita y. Ou a variável x e a variável y. Ah, e se eu tiver isso aqui, ó, 2x mais y é menor do que 3. É uma equação? Não. Por que não? Eu tenho aqui o sinal de menor, certo? Então, ela não é uma igualdade. Para ela ser uma equação, eu deveria ter aqui o sinal de igual. Ah, sinal de menor, então não é. Não é. Ah, e se fosse o sinal de maior? Não seria. E se fosse maior ou igual ou menor ou igual? Também não seria. Por quê? Porque ela é uma igualdade. Então, somente quando estiver representada pelo sinal de igual apenas, aí é considerado uma equação. Ok? Ah, mas o nosso estudo de hoje, ele diz mais pra gente, que nós vamos estudar a equação de segundo grau. Opa! Se nós vamos estudar a equação de segundo grau, isso quer dizer o quê? Que nós temos equação de primeiro grau, de segundo, de terceiro, de quarto? Sim, nós temos equações que podem ser consideradas de vários graus. Por exemplo, se eu tenho lá, vamos pegar o nosso mesmo exemplo anterior, 2x mais 5 igual a 13, eu tenho aqui uma equação. O grau da equação, ele é dado pelo expoente da variável, tá? O maior expoente da variável que existir. Quando não tem expoente, esse expoente é o número 1, certo? Então, qual seria o grau dessa equação? Essa equação é de grau 1 ou primeiro grau, certo? Por quê? Porque o expoente da nossa variável, da nossa incógnita, é o número 1. Ah, e se tivesse assim, x dividido por 2 mais 5 igual a x dividido por 3. Qual é o grau? Eu tenho a mesma variável, né, que é o x. Qual é o expoente dela? Das duas é o número 1. Então, qual é o grau? Também é uma equação de primeiro grau, ok? Ah, mas se eu tenho essa aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a 10, por exemplo. Qual que é o grau? É uma equação? É uma equação, tem igualdade, tem aqui a nossa incógnita, variável, o expoente é 2, tá? Então, qual é o grau dessa equação? É uma equação do segundo grau. Ah, beleza. Se eu tivesse assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Qual é o grau da equação? Ó, eu tenho duas variáveis, ó, o x e x. Quando não tem expoente, é expoente 1. Qual é o maior?
1 ou 2? Ah, o 2, professora, beleza. Então, ela também é uma equação do segundo grau. E essa aqui já é completa, posso dizer assim. Ah, e se ela fosse assim, 2x à terceira igual a 16. É uma igualdade, tem uma variável, uma equação. Nesse caso, qual é o expoente da nossa variável? 3. Então, ela é uma equação de terceiro grau. E assim sucessivamente. Ok? Então, vamos lá. E aí, nós temos, a partir daí, nós vamos ter a configuração da equação do segundo grau. A configuração é essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Então, a equação do segundo grau, ela vai ter a incógnita, que pode ser x, pode ser y, pode ser a, pode ser b. A letra que vai estar aqui, não importa. E os termos a, b e c são as partes numéricas, os números inteiros da nossa equação do segundo grau, tá bom? Então, a equação do segundo grau, ela tem que estar escrita nessa forma, e o a tem que ser diferente de zero. Por que que o a tem que ser diferente de zero? Porque aqui nós sabemos que está acontecendo uma multiplicação, certo? Se eu substituir esse a aqui por zero, o que vai acontecer? A vezes 0 vezes x ao quadrado dá quanto? Zero. Como que vai ficar a minha equação? 0 mais bx mais c igual a zero. Qual o expoente da minha variável que sobrou? 1. Ela vai ser uma equação do segundo grau? Não, não será uma equação do segundo grau. Então, nesse caso, por isso que o a deve ser diferente de zero. Mais uma curiosidade, ó. Vai cair no expoente, ó. Começa com quadrado, depois cai para 1 e depois o termo independente, que é o c, que não tem nada. Ué, mas você não falou que caía, professor? É. Porque, na verdade, o c, ele é multiplicado por x elevado a zero. Mas nós sabemos que x elevado a zero é igual a 1. Então, c vezes 1 é igual ao próprio c. Por isso que ele não aparece aqui, não tem necessidade de aparecer. Tá bem? Isso é só como curiosidade. Então, se nós temos uma equação qualquer, por exemplo, aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero, tá? Eu preciso encontrar esses valores, ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de A, o valor de B e o valor de C. Quem é o valor de A? É o valor que está multiplicando x ao quadrado. Professor, não tem nada aqui. Tem. Quem é o elemento neutro? 1. Então, quando eu não tenho nenhum valor, o valor dele é o número 1, acompanhado do sinal que está aqui. Como é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Quem é o B? Um número que está acompanhado do x. O número que está acompanhado do x, quem é ele? 2. Então, B é igual a 2. E quem é o C? A parte independente, o valor que está sozinho. Então, C é igual a 1. Então, nessa minha equação do segundo grau, o A é 1, o B é 2 e o C também é 1. Beleza? Até aí, tranquilinho para vocês? Tá. A equação do segundo grau, muitas vezes nós vamos resolver por Bhaskara, outras vezes nós vamos resolver ela direto, ou ainda podemos estar resolvendo essa equação do segundo grau por fatoração. Nós vamos aprender todos esses passos, tá? Aqui da equação do segundo grau, tá bom? E às vezes a gente resolve até mentalmente também. Tudo bem até aí? Identificamos a equação do segundo grau.